Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje eu tenho a alegria e a honra de ter aqui comigo para um bate-papo super especial a psicóloga clínica Sabrine Mota, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Bem-vinda, Sabrine. Obrigada, Viviana. Fico feliz pelo convite. Muito obrigada. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto super importante. O que eu vou ser quando crescer? Um assunto que muitas vezes tira a noite de sono dos pais, dos filhos, do adolescente que vai seguir para uma carreira adulta. Isso, o que acontece, Viviana? Nós já ouvimos isso e a gente também perpetua isso para os outros, né? Você vê quando você vê uma criancinha ali ou até um adolescente, principalmente o adolescente ali no final do ensino médio, a gente já começa a perguntar, e aí, o que você vai ser quando crescer? Né? O que você vai fazer a partir do momento que você sai da escola? E aí essa pressão indireta que às vezes a gente acaba colocando ali, o teen, que é como eu costumo falar, né, dos adolescentes, eles se sentem muito pressionados. Por mais que a gente não direcione essa pressão, e aí eu falo a gente enquanto sociedade, escola, pais, família como um todo, às vezes o próprio adolescente, ele acaba se colocando essa pressão. Eu recebo bastante assim no consultório, o adolescente, ele com um pensamento muito rígido. Olha, tia, se eu não fizer isso, eu não vou fazer mais nada. E essa pressão que ele se coloca, essa rigidez no pensamento, acaba gerando nele uma ansiedade tamanha, né, ao ponto até dele não conseguir passar no vestibular pela pressão que ele se colocou. Então, nesse momento, a gente, mesmo que indiretamente, quando a gente acaba perguntando ali pro adolescente, a gente já está colocando uma certa pressão para ele decidir em algum momento, principalmente no finalzinho do ano, enquanto ele está lá no terceiro ano, ele já fica muito angustiado. Né? É um processo de luto, porque ele está saindo da escola, então ele vai deixar de conviver com os coleguinhas ali da mesma idade e vai tomar já uma atitude, seja para o mercado de trabalho inicial, ou seja para a escolha profissional, para uma universidade. E quando ele chega com essa pressão, ele tem muita dificuldade e fica muito perdido, né? Que caminho seguir nesse momento? Eu penso que essa própria frase, ela já é pesada. O que eu vou ser. Como se esse adolescente, ele já não fosse. Então, eu acho que é muito importante os pais, a sociedade, familiares, terem a consciência de que muito antes de querer ser, ele já é. E o que ele é? Eu acho que falta os pais responsáveis, escola, sociedade como um todo, começarem a valorizar o que esse jovem já é. Quais são as habilidades que ele tem? Né? Qual é o melhor direcionamento para ele? O que será que não é tão grande ou favorecido nele que a gente pode incentivar? Eu acho que a visão ela deveria ser muito nesse sentido. Até porque, acredito eu, que a escolha seria mais assertiva, né? Muito. Quando você toma uma decisão para que caminho seguir, seja no mercado de trabalho ou ali em alguma faculdade, o primeiro passo é você se autoconhecer. Como que você vai escolher algo para você fazer, se dedicar àquilo? Envolve anos, assim, né? Se dedicando em algo que você não vai gostar. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento. Por isso que essa pressa muito intensa para decidir, ela acaba tendo uma decisão talvez um pouco mais equivocada por ser tomada de uma maneira muito apressada pela falta de autoconhecimento. Então, é importante que a sociedade, a escola, os pais, a família entenda que aquele adolescente, ele precisa se autoconhecer e a gente precisa mostrar isso para ele. Porque às vezes é um adolescente que ele tem uma habilidade incrível, ele é super criativo, ele consegue se expressar muito bem, mas ele não percebe isso. E aí quando você direciona para ele, o que você vai ser quando crescer, e ele não percebe que essa é uma qualidade dele, porque não foi reforçado, ninguém nunca
mostrou para ele ou apontou que essa é uma qualidade, ele acaba ficando retraído e não imagina que ela pode servir para a escolha profissional. Né? Então, quando você disse aí no sentido de uma pergunta ser muito do ser como se ele não fosse, né, é muito importante por conta do autoconhecimento. O adolescente ele precisa ter a noção de que ele já é uma pessoa com suas qualidades, com seus defeitos, com as suas habilidades e que precisa neste contexto daquilo que ele já se considera enquanto pessoa, enquanto valores, aquilo que ele já percebe que ele tem, isso vai muitas vezes facilitar para essa tomada de decisão. Então, assim, o primeiro passo, às vezes não é nem direcionar para qual curso seguir ou para qual caminho do mercado de trabalho, mas sim qual que é a tua qualidade. Sabe? Quando você tem um filho e você percebe uma qualidade nele, você necessita reforçar isso para ele. Ele não nasceu sabendo que o fato dele ser muito criativo é algo positivo. Alguém precisa mostrar para ele. E geralmente, Bibiana, é uma figura modelo. Figura modelo é como se fosse uma pessoa que aquele adolescente admira. Às vezes não vai ser o pai, não vai ser a mãe, vai ser alguém ali próximo que ele considera admirável. Ele olha e fala assim, nossa, eu queria ser assim. E eu não falo só de questão profissional, eu falo de postura, da maneira de ser. Se ele admira, muitas vezes aquela pessoa vai ser a figura modelo dele. E a figura modelo vai trazer um peso maior nesse reforço. Então, se essa pessoa considera uma qualidade daquele adolescente de ser prestativo, de ser atencioso, cuidadoso, precisa reforçar. E aí é onde muitas vezes está o problema. A gente só olha muito mais os defeitos para apontar e resolver do que para as qualidades para reforçar e continuar tendo elas. Principalmente um adolescente que ele fica muitas vezes perdido nesse autoconhecimento. Né? Você percebe que é uma fase do processo do desenvolvimento em que o adolescente ele fica naquela conexão entre para onde é que eu vou? Será que eu vou para muito longe? Será que eu preciso ir para muito longe da minha família para eu me conhecer? Não necessariamente. Se aquela família identifica que aquelas qualidades, que aquela maneira dele agir é algo que precisa ser reforçado, que isso seja reforçado naquele momento. Porque ele vai aprender no desenvolvimento dele, não é exatamente só na adolescência ou na escolha. E é muito importante também toda essa sociedade que envolve esse adolescente compreender que é muito mais interessante acolher ele e enaltecer as qualidades e também reforçar o ponto fraco, as fraquezas dele, né, para que ele se conheça, mas acolher de forma com que ele venha com a proposta do que ele pensa em fazer. Porque muitas vezes esse jovem vem querendo agradar aos pais, aos familiares próximos, repetindo uma profissão ou fazendo o que lhes agradaria, se afastando da sua essência, executando essa formação ou até mesmo entrando na faculdade para fazer o que eles adorariam. E cada vez mais gera frustração. Então gera frustração porque não faz o que é de fato, que combina com a sua essência, se frustra porque está executando uma faculdade que não é a que ele desejaria. Essa frustração só aumenta, o tempo está passando e o acolhimento não aconteceu. Então é muito importante para quem já passou por essa etapa, acolher esse jovem, né? E direcionar para ele dizer, eu creio, né? Tá tudo bem se você não seguir os meus passos, tá tudo bem se você quiser fazer outra coisa. Eu vejo muito ainda hoje as pessoas falando das profissões por remuneração. Então, faça tal profissão porque você vai ser bem remunerado. Mas a felicidade não é isso. E não se mantém. Se você começou numa profissão em que você visualiza apenas o fator financeiro dela, muito provavelmente vai ter mais dificuldade de se manter a longo prazo. Porque você começa a ficar frustrado com alguns pontos do que você precisa fazer. Porque talvez o dinheiro vem, mas e aquela vontade, a motivação de continuar? Entende? Então, a escolha, ela precisa ser muito mais voltada
para aquilo que você considera importante você manter por longo período, entende? E aí, quando você me traz a ideia da expectativa, né? Expectativa de seguir a mesma carreira do pai, da mãe, a gente observa, Bibiana, que muitas vezes os pais, sem perceber, eles acabam direcionando. Colocam um peso. Exatamente, pela própria expectativa. Porque imagina, o pai e a mãe já cria expectativa com a criança desde a barriga, né? Exatamente. Tá lá, descobriu a gravidez, a gente já cria aquela expectativa de como é que vai ser o desenvolvimento, vai gostar de quê, vai puxar mais quem, o pai ou a mãe. Então, obviamente, o pai e a mãe começam a criar muita expectativa, principalmente para o mercado de trabalho. O problema é introjetar, sabe? Colocar como uma coisa muito formalizada, punitiva, você precisa, você tem. E isso é um grande problema, porque isso acaba gerando no adolescente uma frustração própria. Porque às vezes não é aquilo que ele se sente bem, mas ele faz para agradar. Porque muitas vezes faltou em casa alguma conversa clara, como você disse, no sentido de mostrar, olha, o caminho pelo qual você quer seguir, seja numa profissão, seja no mercado de trabalho, porque ainda tem isso, né? Às vezes o adolescente ele não quer a faculdade, ele quer seguir uma carreira que não necessariamente envolva fazer uma faculdade. E aí muitas vezes frustra os pais. Então, é preciso essa conversa clara antes, no sentido de realmente chegar e conversar. Olha, você não precisa seguir a nossa carreira, porque muitas vezes o pai e a mãe podem seguir a mesma e ele se sente uma na obrigação, né? Poxa, vai ser a continuidade aqui da minha família. Não necessariamente. Só que o adolescente não tem essa clareza. É importante que o pai e a mãe falem. Esses dias, agora lembrando, eu vi uma imagenzinha na rede social, me lembrou muito agora o que tu falou. Tinha duas portas, e as portas tinham filas. Numa fila era assim, pais que acham que os filhos precisam mudar. E na outra portinha era, pais que entenderam que para os seus filhos mudarem, eles precisam mudar primeiro. Não, é muito isso. Porque se os pais mudarem o seu posicionamento no direcionamento desse jovem, entendendo que o filho não precisa seguir a sua carreira, não precisa tocar o seu negócio. Sim. Muitas vezes ele não tem perfil, ele nem quer. E terceiro ponto, que o filho tem que, para viver uma vida feliz, mais próxima da plenitude, que ele tem que tocar algo que mexa com o seu coração, com a sua emoção e que tem a ver com as suas qualidades, esse filho será realizado e feliz. E não será realizado e feliz porque ele precisa te agradar, mas é porque ele está conectado com quem ele é. E eu acredito que a maior felicidade para um pai e para uma mãe é ver o seu filho feliz. Isso. E isso se repete muito, é muito falado. Mas então, se a gente quer tanto ver os nossos filhos felizes, e eu tenho 2, eu quero ver eles muito felizes, o que eu preciso fazer? Liberá-los para viver a sua própria vida, a sua própria história de acordo com a sua essência, não repetindo uma faculdade que eu fiz ou a profissão do pai. E muitas vezes querendo fazer algo que o pai gostaria de fazer e introjeta. Que não conseguiu, né? Exatamente. Uma frustração da sua própria vida profissional, né? Acontece bastante do pai não conseguir muitas vezes aquilo que ele gostaria e esperar levar para o filho a expectativa daquilo que é dele. Então, quando o pai, e aí a figurinha que você me falou do Instagram que você viu. Foi no Instagram. Né? Quando o pai, ele compreende, ele tem o entendimento de que o filho é uma outra pessoa, com outros gostos, outras necessidades, outras qualidades, outros interesses, ele acaba tendo uma liberdade de escolha muito mais assertiva. Então, para o adolescente tomar uma decisão daquilo que ele deseja, os pais precisam deixar claro que é importante que ele tome a decisão que vá caber naquilo que ele espera para ter uma continuidade, uma plenitude, um desejo de continuar com aquela profissão ou com aquele trabalho, seja da empresa, né, que muitas vezes acontece assim, não, meu filho precisa seguir.
E aí quando você fala o precisa, ele já entende que não, eu tenho a obrigação de seguir. Então ele já deixa de lado aquilo que ele quer, que ele gosta, para trazer uma necessidade que não é dele, que é do pai ou da mãe. Uma coisa que eu acho super importante também e fala muito sobre a minha vida é o seguinte: muitas vezes quando a gente pergunta para esse adolescente, o que você vai ser quando crescer, é como se esse ser fosse apenas uma coisa para o resto da vida. E as transições de carreira, elas acontecem, elas são reais e muitas vezes vêm para nos abençoar. É o meu caso. Se eu fosse ficar apenas no que eu me formei, talvez eu continuasse a vida inteira seguindo algo que eu amava, que era maravilhoso, mas que o ciclo se encerrou. Sim. Então a transição de carreira também é algo que reflete lá naquele jovem que vai fazer aquela escolha, que ele precisa ter a consciência de que tudo bem. Talvez ele viva longos anos em uma determinada carreira, ele faça uma transição e ele seja tão feliz quanto ou mais. O importante, eu acredito, é que a gente, como sociedade, crie esse filho para o autoconhecimento. Isso, né? Não é uma decisão imutável. Né? Se você naquele momento, naquela idade que você decidiu seguir carreira tal, e você viveu e foi bom, talvez tenha chegado a hora de você fazer essa transição. E muitos adultos fazem essa transição e acabam se sentindo completos quando, olha, tive uma escolha, finalizei essa escolha e estou seguindo outra. Porque quando o adolescente, muitas vezes, ele chega com essa pressão, com essa ansiedade, o único pensamento que ele tem é um pensamento muito dicotômico. Ou é isso, ou é aquilo e para o resto da vida. É vida ou morte, né? Não existe o meio termo do pode ser que eu mude, né? Pode ser que eu faça outra coisa. É muito difícil essa flexibilidade quando o assunto é carreira, porque eles acabam vindo com a ideia de que essa decisão ela vai ser imutável. Determinável e vai ser para o resto da minha vida. Então a gente precisa desconstruir essa ideia, principalmente naquele adolescente, que é tranquilo, que é algo leve, que tá tudo bem se ele precisar mudar. Inclusive, dentro da faculdade, se ele não se sentir pertencente daquele contexto, ele pode mudar. E os pais, Bibiana, é importante eles terem essa noção de que, mesmo dentro da faculdade, pressionar o filho para terminar a faculdade, talvez possa gerar muito mais ansiedade e frustração no próprio filho, porque ele se obriga a fazer algo que ele não quer. Tem que deixar livre, mesmo dentro da faculdade, ele pode se reconstruir. E até mesmo quando sai do colégio e vai fazer a faculdade, muitas vezes tem que ser imediato, tem que ser para ontem. Antes de terminar o colégio, já estão fazendo vestibular. Antes de terminar os processos, já estão correndo atrás. Calma, tudo bem se você ficar 1 ano sem entrar na faculdade para se autoconhecer. Eu falei esses dias com meu marido em relação aos nossos filhos, de como a gente pretende conduzir. Aí eu comentei com ele, eu disse, Tiago, daqui a pouco eles têm que vivenciar a profissão de alguém. Eu pretendo ser advogado. Vivencia o escritório. Eu gostaria de ser psicólogo. Vivencia. Se aproxime daquela profissão, busque conhecer o dia a dia, né? Desmistificar e desromantizar as profissões também. Eu acho que é importante entrar nessa realidade do que realmente é a profissão, né? Isso. Até dentro do processo de orientação profissional, Bibiana, a gente busca esse contato direto. Então, o adolescente ele vai precisar viver aquilo que ele se pretende, né, se coloca para viver, se essa for a decisão dele. Então, esse contato direto com pessoas, tanto durante a formação quanto posterior à formação, é imprescindível, porque aí acaba aquela ideia muito romântica da profissão e que a gente sabe que não é só isso, né? Existem muitas coisas por trás de uma profissão que não são expostas. É verdade. Então, é preciso que ele entenda o que também está por trás, porque se ele for seguir aquilo, ele também vai passar por esse momento aqui, muito por trás do que está ali à mostra.
entende? Então, essa vivência a gente tenta buscar ali pro adolescente, para ele observar, fazer mesmo um contato direto com aquela pessoa que está seguindo aquela profissão que ele deseja, e também para discutir muitas vezes como que foi o processo até ele chegar, porque às vezes ele pode criar uma expectativa de ser uma outra pessoa que ele não é ainda, que essa outra pessoa passou por um grande caminho até chegar onde ela está. Então ele precisa também ter esse conhecimento. E se hoje nós pudéssemos deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, tanto para os pais quanto para esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho, escolhendo a sua profissão, o que você diria? Primeiro de tudo, seja e tenha a noção de que aquele adolescente já é uma pessoa, já tem suas qualidades e precisam ser reforçadas. E principalmente para deixar livre a escolha, porque se realmente quiser seguir uma profissão, a mesma ou outra, se quer fazer a transição ainda dentro da faculdade, então deixe livre para o adolescente tanto se autoconhecer, quanto fazer uma escolha muito mais assertiva através desse autoconhecimento. Promover autoconhecimento é a palavra-chave para os nossos jovens, nossas crianças. Isso mesmo. E antes de exigir que eles sejam, que nós, pais, sejamos. Com certeza. Né? Sim, sim. Muito obrigada, Sabrine, pelo nosso bate-papo. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom. Agradeço o convite. Né? A gente conseguiu assim mostrar a importância da participação dos pais nessa tomada de decisão, né? De uma participação mais assertiva. Com certeza. Muito obrigada a você que nos assistiu, nos ouviu, que está com a gente, nos acompanhando. Obrigada também aos nossos patrocinadores. E eu desejo que você tenha despertado o seu eu antifrágil. Até mais!